Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um post. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação. Mas como prometido no último vídeo, vamos ler aqui os principais comentários. Então, se você quer ganhar um salve aqui da gente do nosso canal Mundo Fly Geek, deixe nos comentários de que lugar do Brasil você está assistindo o nosso vídeo e também o seu nome. O salve de hoje vai para Robert Souza, Douglas, Wilton Oliveira Rocha, Cleiton também, Everton, Gilberto, Josimar. Então, se você quer aparecer no próximo vídeo, ganhar um salve do nosso canal Mundo Fly Geek, deixe seu like e comente de que lugar do Brasil você está assistindo o nosso vídeo, que assim você também irá nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Com um jogo a menos do que o Cruzeiro, que tem as 28 partidas já jogadas e 53 pontos, depois do empate com o Atlético Mineiro ontem na Arena MRV. Palmeiras e Flamengo, portanto, devendo um jogo, e o Palmeiras à frente do Flamengo por ter uma vitória a mais. O que significa, já chegando ao domingo, que ainda que o Flamengo vença no Maracanã, essa tabela não muda. A posição de Palmeiras e Flamengo não é alterada por causa do critério de desempate. Mas diga lá, Lédio. Finalmente estamos juntos, né? Ah, você tá. Saudade do que a gente não viveu, né? Quantos anos você está aqui? Pois é, vou fazer 5 anos. Nunca Na história. O que honra, né, então? Você está vendo a história ser escrita aqui, ó. É um dia histórico. Então, cara, um programa histórico. Ô Mari, indo um pouco na linha do Ramon, se a gente fala dos jogos de ontem e do jogo de domingo, dos jogos de domingo, principalmente desse Flamengo e Palmeiras, acho que uma coisa leva a outra, né? A gente vai falar, mas não tem como não falar do Botafogo e Flamengo e do Palmeiras e Bragantino sem citar o jogo de domingo. Então, como o Ramon já fez um apanhado inicial da rodada, eu vou falar do que eu espero do jogo de domingo. Não, do que eu espero não, do que eu... a dúvida que eu tenho sobre o jogo de domingo. Se vai ser um jogo típico de decisão amarrado, feio, com os dois times se respeitando muito. Se vai ser um meio termo, que como foi Flamengo e Cruzeiro, foi 0-0, que era um jogo bem confronto direto também. Ou se vai ser um jogo para sempre, um jogo clássico. Estupendo, ofensivo, dos dois lados, daquele de arrebentar com o coração das pessoas, entendeu? Principalmente os envolvidos diretamente com o jogo. Então, são 3 alternativas. Eu estou muito curioso para saber qual das alternativas vai imperar no domingo. Meu palpite vai ser um jogo parecido com Flamengo e Cruzeiro. Não estou dizendo que vai ser 0-0, mas estou dizendo que vai ter... Um jogo muito estudado? Muito estudado e muito pegado e com muita falta. Como é que você classifica o clássico de ontem, Flamengo e Botafogo? Um jogo equilibrado no primeiro tempo, com o Botafogo com bons momentos, o Flamengo sempre muito correto, sempre muito organizado em campo. Em nenhum momento brilhante, mas em nenhum momento sem desandar, sem se desorganizar. A partir do primeiro gol, controlou o jogo mentalmente, fisicamente. O Botafogo tem questões físicas evidentes e tecnicamente nem se fala. A diferença de um time para o outro é muito grande. E o Flamengo venceu com toda a justiça. Não foi um jogo brilhante do Flamengo, mas foi um jogo muito superior ao Botafogo em todos os aspectos, tirando aquela parte do primeiro tempo que o Botafogo equilibrou e em alguns momentos, poucos, chegou até a ter uma certa... vantagem sobre o Flamengo. Só que o Botafogo não tem ataque decisivo. O Flamengo tem muito jogador que decide ofensivamente. E aí, a gente vai falar bastante do levando, só para dar um teaser, eu acho que o Botafogo tem que contratar muita gente para o ataque em 2026. Muita gente? Quantas peças assim? Eu calculei ontem 5 jogadores de ataque. É mesmo? 5 atacantes. Não, eu te perguntei como você classifica, a gente já vai falar mais desse jogo. É porque você falou quando falava de Flamengo e Palmeiras, pode ser um clássico estudado, pode ser um clássico para sempre, pode ser... Por isso é que eu te perguntei, em que categoria estariam Botafogo e Flamengo jogando? Um clássico protocolar. Protocolar? Porque foi um resultado, pelas circunstâncias do momento, absolutamente normal e previsível até. Feci. Tudo bem, Mari? Tudo ótimo, e você? Salve, Mari, Ramon, Lédio, quem nos acompanha. Você olha para aquele quadro ali e vê um aspecto, para mim, o Palmeiras tem mais do que
as outras equipes do futebol brasileiro. E esse aspecto pode ser definido por uma palavra: maturidade. O Palmeiras lidera o campeonato merecidamente. O Palmeiras, a partir de um determinado instante da temporada, passou a apresentar um futebol que combina desempenho com resultados. Mas aí, se você fizer uma viagem no tempo sobre esse Palmeiras, você vai lembrar que terminou o ano passado com uma alta dose de frustração. Eliminado em casa na Libertadores pelo Botafogo, eliminado em casa na Copa do Brasil pelo Flamengo, e na última rodada derrotado por uma equipe que brigava para não cair em casa também. E o Palmeiras, o que fez? Virou o ano, manteve sua comissão técnica e foi ao mercado para reforçar o seu elenco, e reforçou o seu elenco. Pois bem, vem o outro ano, o ano de 2025, o Palmeiras perde o Campeonato Paulista, o Palmeiras é eliminado pelo arquirrival na Copa do Brasil. Torcedores, e não vamos chamar de torcida, torcedores aproveitam para manifestar todos os seus instintos de violência, indo para a porta da concentração do clube, no estádio para xingar o técnico e alguns jogadores, e agora o Palmeiras está liderando o campeonato. Ou seja, a trajetória não é uma trajetória fácil. Há algum tempo, não só no futebol, mas na vida, estamos todos nós expostos a um tribunal que está em sessão permanente, sempre para te condenar, nunca para sequer ponderar sobre quem é você, que é o tribunal das redes sociais. E o Palmeiras está agora aí. Vai jogar domingo, o resultado de domingo, diferentemente do que aconteceu ano passado, que quando Botafogo e Palmeiras se enfrentaram, foi na antepenúltima rodada do campeonato. Então você teve ali, em função da vitória do Botafogo, que ainda enfrentou o Internacional em Porto Alegre, depois de São Paulo em casa, possibilidade de fazer um recorte mais preciso do que iria acontecer. Agora não. O domingo, quem vencer o jogo não significa que vai ser o campeão. É claro que, independentemente da posição que ocupa na tabela, já há algum tempo, esse se transformou no maior clássico do futebol brasileiro, paixões à parte. Mas por quê? Porque são as duas equipes mais competitivas do futebol brasileiro, não de forma episódica, constantemente. Já olharam para um lado e viram o Galo campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro. Olharam de novo para o lado, viram o Palmeiras campeão da Libertadores. Olharam para o lado, viram o Botafogo campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Mas nenhum dos três ficou naquela prateleira que eles ocupam isoladamente. E Fluminense, né, campeão da Fluminense Libertadores. Campeão, falei, Fluminense campeão da Libertadores. Nem Galo, nem Fluminense, nem Botafogo, nenhum dos três conseguiu se manter nessa prateleira. Porque para se manter nessa prateleira, onde estão sentados Flamengo e Palmeiras, você tem que passar por tudo do ponto de vista gerencial que eles passaram. Não vai ser assim. Essas conquistas, a do Galo, a do Fluminense, a do Botafogo, todas elas têm uma importância. Mas esses clubes, para chegarem ao estágio em que se encontram Palmeiras e Flamengo, eles ainda vão ter que fazer muita coisa. E não é apenas dentro de campo, é muito mais fora de campo. E o Palmeiras dá uma lição de maturidade a cada temporada. Alguém vai dizer assim, o Abel está lá só porque ganha. Ano passado, o Palmeiras empilhou frustrações. Sabe lá o que é isso? Você ser eliminado na Libertadores, na Copa do Brasil em casa? Sabe o que é você ir para a última rodada do campeonato por um time que está brigando para não cair, jogando em casa e perder? Terminou o ano, começou o ano com a mesma comissão técnica. Alopraram agora, quando foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Não a torcida do Palmeiras, mas quem gosta de aloprar, quem gosta de like, quem gosta... Alopra. O Abel não serve, acabou o ciclo do Abel. Esses jogadores não podem vestir a camisa do Palmeiras. Abel é burro. Abel é burro. Como é que continua com o Abel? Todas essas coisas. Mas como hoje o que eu falo aqui é para ser esquecido ali, o que você fala também é para ser esquecido, e assim segue a vida, o Palmeiras, e aí é a administração do Palmeiras, não se deixa envolver por isso. Porque a maioria de quem administra clube de futebol no Brasil hoje é muito flexível. Ó, estão dizendo isso aqui na rede, e aí, a gente vai continuar com ele? Ah, não sei, né? Será? Não, vamos conversar, sentar, diagnosticar o problema,
buscar soluções para o problema, a maioria não quer. Vamos colocar aqui, é interessante essa sua conclusão final aí, porque foi também, fala do Renato, eu sempre volto nisso, né? Fala do Renato quando ele anuncia a saída do Fluminense, né? Ofensivamente, o Botafogo tem muito problema, muito problema. Enquanto o Flamengo tem jogadores decisivos, como Arrascaeta, como Pedro, como... tudo bem que não está num bom momento o Bruno Henrique, que ontem nem entrou, como... Plata. Luiz Araújo. No primeiro lance fez gol, Luiz Araújo. É muito discutível ele ter saído do time. Pascal também. Até o Júnior fala muito sobre isso, ele ter saído do time quando ele estava bem, é um jogador que entrega muito. E ontem, mais uma vez, ele foi bem. Aí você vai pensar no Botafogo, cara, o ataque do Botafogo não funciona. Arthur jogou mal. Arthur Cabral jogou mal. Cris Ramos, em torno do segundo tempo, praticamente não tocou na bola. Matheus Martins, mal. Jefinho, mal. O melhor jogador do Botafogo foi o Santos Rodrigues, de ataque. De novo, né? Realmente ele jogou bem. Tanto que ele saiu aplaudido pela torcida. Ontem ele conseguiu sair aplaudido. E o lateral direito, o Matheus Ponte. Foram os dois melhores jogadores. O Marlon fez um jogo razoável no meio campo. É isso, cara. Não teve mais nada no Botafogo. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Não, e o Flamengo fazendo um jogo muito organizado. E o Flamengo é um time consistente. Como nós vimos a entrevista do Abel agora há pouco, ele fala uma coisa que deveria merecer uma reflexão, mas não vai receber, que é assim, você não vai operar na alta o tempo inteiro na temporada. É impossível. Vai oscilar? Claro que vai oscilar. E o Flamengo não está imune a isso. Então, teve um período de oscilação, de instabilidade, mas é uma equipe com possibilidades para que o Felipe Luiz recorra. Quando ele tira o Luiz Araújo do time, impacta no time? Impacta no time. Porque o Luiz Araújo é aquele tipo de jogador, isso eu acho uma coisa que, por exemplo, o Botafogo não tem. Não tem no Jefinho, não tem no Matheus Martins, não tem no Arthur, não está tendo no Arthur Cabral, que é o seguinte, o Luiz Araújo, o jogo está encardido, ele vai lá e faz o gol contra o Corinthians. Ele vai lá e faz o gol contra o Botafogo. O jogo encardido, ele aparece. Ele não aparece quando o jogo está resolvido. Diferentemente do Jefinho, do Matheus Martins. Eles aparecem quando o jogo está resolvido. Quando a carga de responsabilidade do jogo desaparece, quando o jogo entrou num terreno onde a responsabilidade é menor, há jogadores que aparecem. Luiz Araújo, não. Luiz Araújo aparece quando o jogo está encrencado. Lembra do jogo contra o Corinthians? Na casa do Corinthians, o jogo estava encrencado. Ele vai lá e marca. Esse recurso o Flamengo tem, e é claro que nem sempre vão entrar jogando bem. Tudo isso faz parte do contexto. O Arrascaeta, que para mim é no momento, ou já há algum tempo, o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, ele teve um período ali da Copa do Mundo de clubes que ele não foi tão bem. Ele volta, ele ainda não está tão bem. E daqui a pouco ele sobe. Por quê? Porque você vai ter essas curvas de descendência e daqui a pouco sobe novamente. O Flamengo tem isso. Quanto ao Botafogo, você vai mostrar a entrevista do David Ancelotti aí, eu acho que uma das maiores questões é que o David Ancelotti deixou de ser assistente, mas o assistente não saiu dele. Eu acho que ele ainda não virou exatamente um treinador, né? Ele está em processo de formação. Então, eu estava brincando com o Marcelo Barreto, encontrei com ele antes de começar o programa, e uma situação que eu e o Lédio vivemos, o Marcelo também, porque tivemos todos nossa formação no jornalismo impresso. Convivemos, trabalhamos todos com subeditores que eram excelentes subeditores. Alguns, quando viraram chefe, foi uma tragédia. Porque eles não tinham o espírito de liderança para ser chefe. Ah, isso faz falta. Não mexe com isso. Entendeu? Eles Cuidado. não tinham esse espírito de liderança para chefiar. Não te meta nisso. Então, o que está faltando ao David? Não me provoque. Mas você concorda comigo? Concordo muito. O que está faltando ao David? E eu ter essa energia de quem lidera. Não adianta ir para a coletiva e dizer, como disse pela 5ª vez seguida, nosso time, quando sofre um gol, ele desmorona. É isso. O diagnóstico ele tem. Agora, a diferença é o seguinte, quando você é assistente, você dá o diagnóstico e o técnico vem com o remédio. O tratamento é do treinador, né? Era exatamente, lembra que a gente estava falando do Palmeiras e eu falei, vou recuperar isso aqui lá no Botafogo. O David ontem falou que no 2-0 o clássico acabou para o Botafogo.
Você imagina o Abel falando isso? Não, ele falou isso no jogo contra o Fluminense, ele falou isso no jogo contra o Internacional. Agora, se ele já detectou que existe esse problema, mas vem cá, e aí? Qual a Vamos solução? fazer o quê agora? E aí ele não está conseguindo. O que você acha que pode fazer a respeito? O Botafogo, eu não vou fazer comparação, mas eu me lembro assim que quando saiu o Jorge Jesus do Flamengo, o Flamengo foi buscar o Domenech Torrent, É verdade. que tinha um histórico de assistente. Não deu certo. Do Guardiola. O Botafogo sai de um enérgico e vitorioso Arthur Jorge, enérgico, vitorioso, um cara que numa final de Libertadores vê o time que ele treina ficar com -1 com 40 segundos, conversa daqui, conversa dali, falou, vai continuar com 10, hein? E eu não vou mexer, vai continuar com 10, eu não vou mexer no time. A estrutura é essa, você faz isso. Líder. O Botafogo, o Ancelotti, o David, tem 10 jogos para mostrar que ele é líder. Até agora ele não conseguiu mostrar. Não estou aqui dizendo que ele tem que ser mandado embora, não. Agora tem que fazer, sentar e conversar. Falar assim, olha, está faltando isso, está faltando aquilo. Pelo 5º jogo consecutivo, você disse que a gente sofre um gol e se perde. E aí? Qual a solução que você tem para isso? Outra, você fica 10 dias treinando porque não vai contar com o seu zagueiro. Você tem 2 zagueiros, um atua pelo lado direito e o outro já atua pelo lado esquerdo, que leva o Barbosa a atuar pelo lado direito. Aí você pega o lateral e improvisa de zagueiro. O que você está dizendo? Pergunta para o Ramon. O que você está dizendo para os outros dois e para o grupo? É um recado muito ruim perante o grupo. O David, a gente vai começar falando do Flamengo, mas só porque trouxemos aqui, já antecipamos aqui algumas falas do David, ele também fala, dentro dessa discussão de liderança, ele que há problemas. O artilheiro do Botafogo no ano tem 9 e não é mais do Botafogo há muito tempo. Então, eu acho que ele não está considerando isso. Estou trazendo isso por quê? Porque eu acho que não é exatamente o papel de um líder, né? Transferir essa culpa, a gente já vai chegar lá. Vamos começar com o Pedro, porque é o destaque do nosso telaço. Aqui entrou na discussão já de seleção brasileira do lado do Vitor Roque, né? Porque sim, se a gente pode olhar para o Brasil, aliás, por que não olhar para o Brasil? A gente pode olhar para o Pedro também. Então, vamos para o momento aqui do Pedro. Aliás, o Pedro ontem primeiro. Ele foi titular, né? Atuou por 79 minutos, começou jogando. Fez um gol, deu uma assistência. Finalizou uma vez. Dos 17 passes que ele tentou, ele acertou 11. Foi ontem. 65%, então, de acertos em passes ele teve e fez 2 faltas. Aí a minha pergunta é, Bateu ali no Matheus Pontes. com o que ele fez neste clássico, são esses números que estão aparecendo na tela, deve pintar de titular na partida contra o Palmeiras? Cartas para a redação. Eu acho que ele joga como titular. Joga como titular. Essa pergunta é de milhões, hein? Ele joga, eu acho que ele joga como titular contra o Eu Palmeiras. também acompanho o Leve. Eu acho que... Acho não, tenho certeza. Posso me estrepar, mas Podemos. Mas tá Acho que pensando joga- como Led ou como Felipe Luiz? estou pensando aí como Felipe Luiz. Como Felipe Luiz? Como a Luiz. necessidade. Mas eu também necessidade começaria do com jogo. ele. Mas eu acho que o Pedro entregou muito bem ontem. Muito bem. Decidiu, né? Quando apareceu para decidir, com assistência e gol. E ele está tentando fazer o que o Felipe Luiz está pedindo, se movimentar, sair da área, participar mais do jogo em todas as fases. Ontem ele foi mais decisivo que o Arrasca. O Arrasca participou do lance do primeiro gol. Ele participou de mais jogadas do que o Arrascaeta. Mas aquela arrancada do Arrascaeta que ele entrega Do para gol. ele... Então, foi o grande momento do Arrascaeta no jogo. e o passe Na do verdade, Luiz. foi o primeiro. E o gol do Luiz Araújo E foi é o passe Pedro. definitivo. Né? Mas eu falei para você, eu não achei o jogo do Flamengo brilhante, não. O Não, placar mas- de 3 a mas 0 não, ele é mas bem esse- enganoso. Esse é o ponto. O Flamengo perdeu vários pontos. Aí empatou com o Vasco, empatou com o Grêmio. Vitória magrinha contra o Estudiantes. Perder pro Bahia. Mas o primeiro tempo foi muito bom naquele jogo. E nenhum desses jogos que ele empatou, ele jogou mal. Ele fez, assim, atuações razoáveis para boa. Em baixa mesmo, ele jogou contra os Estudiantes em La Plata. Mal. Contra o Bahia, não dá para contar que ele perdeu um jogador com 10 minutos. Enfim, é difícil. É igual falar do Vasco ontem no segundo tempo. Jogou no segundo tempo inteiro, ainda conseguiu ganhar o jogo. Então, na verdade, o Flamengo ele não despenca. Ele às vezes, ele fica ali numa média 7, que não Passa. permite que o Palmeiras avance nesse momento, mas ele não larga o campeonato. Ele consegue se estabelecer diferentemente de outros tantos clubes que jogam o campeonato, que quando despencam de verdade. Ele mantém ali um nível bom, mesmo quando ele oscila. Mas ele oscila
Você procura assim, qual o jogo que efetivamente o Flamengo jogou mal? Em La Plata. Não oscila para um jogo ruim, oscila caindo do nível excelente de Flamengo. O empate contra o Vasco, o Flamengo jogou mal? Não. O Vasco conseguiu competir muito bem. Era um time mexido do Flamengo ali. Teve chance de ganhar o jogo, o Vasco empatou, se segurou, competiu muito. O Grêmio fez o melhor jogo do ano contra o Flamengo. No Maracanã, defensivamente, lutou. O Flamengo perdeu muito gol. Não jogou mal o Flamengo. Qual foi o outro jogo que o Flamengo empatou? Contra o Cruzeiro. Foi um jogo tático, muito bem jogado. Cara, acontece. Contra o Bahia... As circunstâncias foram diferentes. Outra circunstância. Mal mesmo, Estudiantes. Como mal mesmo, o Palmeiras não jogou tão mal assim quanto o Bahia. Mas não foi um jogo brilhante do Palmeiras. Perdeu o jogo. É por isso que eu defendo a escalação do Pedro. Porque em momentos conturbados, assim, estáveis. Conturbados não, estáveis. Vamos dar a palavra. Que o Flamengo passa na temporada, que todos os times passam na temporada, precisa de um cara como o Pedro, que em uma possibilidade pode fazer o gol. O Flamengo queria, exatamente, uma bola ele vai fazer o gol. Foi o que ele fez. Ou pelo alto ou pelo chão, né? Exatamente. Então, assim, você tendo o Pedro em campo, por mais que ele não te entregue o que tanto brinca hoje, que é o que o GPS fala, né? E não mais que o campo fala, ele vai decidir numa jogada como essa, num passe para o Luiz Araújo, ou numa jogada, uma belíssima jogada do Arrascaeta, movimentação dele lá. Ele cria o espaço para ele finalizar. Então, mesmo numa fase de instabilidade, o Flamengo, o Felipe Luiz, tem que ter um jogador assim, que vai fazer gol. Que vai dar essa tranquilidade, tem beleza. 11 gols no campeonato, cara. Exato. Não jogamos bem, mas ganhamos de 1-0. Gol de quem, Pedro? Sabe? Eu penso dessa maneira. Por isso eu defendo o Pedro como titular. É claro que vão existir jogos, estratégias, que o Pedro ele vai ficar de fora. É normal isso. O Pedro ontem fez o jogo 300 pelo Flamengo e tem 151 gols. Então jogo sim, jogo não, né? É um gol a cada dois jogos. 50%. Tem um detalhe, né? O Felipe Luiz, que foi a melhor notícia de técnico que surgiu no futebol brasileiro nos últimos tempos, e óbvio que muitas situações para ele são novas e lidar com elas nem sempre é muito fácil. Talvez ele precise também ter uma sensibilidade de olhar e falar assim, cara, nem tudo que eu estou querendo que o Pedro faça, ele é capaz de fazer. Mas vamos medir aqui o que ele é capaz de fazer. O que eu ganho com o que ele é capaz. Eu tenho um ganho expressivo. E aí eu acho que essa conta de chegar é necessária. Um jogo como o de domingo, especialmente pelo fato, quer dizer, não especialmente, mas acentuadamente pelo fato de que o Bruno Henrique não está muito bem. O Bruno Henrique fez 2 gols em 18 jogos. Então, um jogo como esse de domingo, a presença de um atacante da estatura do Pedro, ela é importante para o Flamengo. Ah, mas o Palmeiras vai exigir isso. Ok. Aí tenta, olhando o todo, ver como pode compensar algo que o Pedro não seja capaz de fazer com um rearranjo que permita a equipe ter o Pedro e não seja impactada pelo que faz o Palmeiras. Porque o que eu observo nas entrevistas é que há situações em que o Felipe gostaria que o Pedro fizesse algumas coisas e ele ou não consegue fazer. Ok, mas tem que medir, tem uma hora que você tem que... Olhando por outro lado, o Abel pensando na armação do time contra o Flamengo, ele prefere que o Flamengo jogue com Pedro ou sem Pedro? Para mim, ele prefere que o Flamengo jogue sem Pedro. Sem Pedro. Eu também acho. Sem Pedro, claro. É mais difícil, segura o zagueiro dele. Por encaixe dele individual. A concepção de jogo que o Abel tem, enfrentar o Flamengo sem o Pedro... É melhor. Não é que, agora ficou fácil, porque enfrentar o Flamengo nunca é fácil, óbvio. Mas ela permite ao Abel encontrar escapes, né, sem a bola, com a bola, e se posicionar sem a bola para criar dificuldades. Para no radar do Ancelotti para a seleção brasileira. Se você, falamos agora há pouco, Vitor Roque, Pedro, parou aí, Pedro? Vamos ouvir então, a gente ouviu o Abel sobre o Vitor Roque e sobre o Flamengo. Vamos ouvir então agora o Felipe Luiz sobre o Pedro e o Palmeiras. O Pedro é um jogador top, todos conhecemos, mas o mais importante é a equipe. E hoje ele deu tudo pela equipe, se doou em todas as fases do jogo, fez 2 semanas excelentes de treinamentos, está muito bem,
E o campo fala, tá num grande momento. E esse Pedro é o que todos queremos agora. Quem mantém eles no campo são eles mesmos. Palmeiras, grande equipe, grande momento. Tem um elenco, talvez os mais caros aí, ou o mais caro, né? Esse ano, sem nenhuma dúvida, com todas as contratações que fizeram. É o elenco dos mais poderosos. E o melhor treinador do Brasil, que demonstrou isso com títulos e com números, né? Durante todos esses anos. Portanto, claro que o Palmeiras sempre vai estar na briga. Chegamos parecido, praticamente na mesma situação no primeiro turno do campeonato. E por mais que tudo pode acontecer, o campeonato não vai ser definido nesse jogo. Temos exemplos de anos anteriores do próprio Botafogo. Portanto, temos que encarar o jogo do Palmeiras como o jogo pede, como você mesmo falou, uma final, mas como foi hoje, outra final. E daqui para frente serão todas finais. Porque no campeonato de pontos corridos, né? Claro que a gente fala de um clima de final contra o Palmeiras, porque a gente mostrou na classificação no início do Seleção de hoje, né? A briga realmente está ali num critério de desempate. A classificação hoje, né? Aliás, no domingo, não vai ser alterada, porque no critério de desempate o Palmeiras ainda está na frente. Mas é cabeça a cabeça ali, Flamengo e Palmeiras. Né? É um jogo decisivo, não é um jogo definitivo, mas é um jogo decisivo. Vão faltar 9 jogos depois para os dois. Agora, por exemplo, se o Flamengo ganha, ele empata em número de pontos. Se o Palmeiras ganha, ele abre 6. Entendeu? Então, tem um caráter decisivo, mas não é definitivo, entendeu? Você tem 9 rodadas. Eu tenho achado, o Felipe continua achando ele um ótimo treinador, mas eu tenho achado ele tenso, bem tenso. Na fala, nas respostas? Um pouco hesitante nas entrevistas, um pouco arredio. Eu estou achando ele mais tenso do que o normal, que eu acho até normal, entendeu? Compreensível. Compreensível. Né? Mas a pressão é muito grande, né, cara? E ele é um técnico jovem, como o Abel também é. Mas quantas decisões o Abel teve nos últimos 5, 6 anos? Mas o Abel tem mais milhagem, né? Mas eu estou achando ele diferente, não há uma crítica, é só uma observação olhando o lado. É isso aí, galera. Sem noção, mais um corte aí que te trouxe para vocês a repercussão da grande vitória do Flamengo, vencendo fora de casa 3-0 o Botafogo. O Botafogo é o atual campeão do Campeonato Brasileiro, o atual campeão da Libertadores, não é qualquer time. Mas o Flamengo mesmo fora de casa conseguiu vencer o Botafogo. Agora, após 27 jogos, tem 17 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas, 40 gols de saldo e 58 pontos. Então, domingo é o jogo da decisão do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. No estádio do Maracanã, às 16 horas da tarde, dia 19/10, nesse domingo. Flamengo vs Palmeiras, presença, expectativa de casa cheia, mais de 65 mil presentes. Deve estar ansiosos para assistir a esse jogão, que o Flamengo precisa muito dessa vitória. Vencendo o Flamengo, se iguala em número de pontos ao Palmeiras e fica ali em pequenos critérios de desempate de uma vitória a mais.